Olha só, vamos falar sobre homossexualidade e homossexualismo no dicionário de ética cristã. Estou com ele aqui. Olha só, dicionário de ética cristã. Tem uma descrição aqui bastante considerável. Vamos estar trazendo a descrição. Dicionário de ética cristã organizado por Carl F. H. Henry. Quando 263 respeitados eruditos evangélicos internacionais escrevem significados ensaios sobre diferentes aspectos da ética cristã, o resultado é um dicionário de valor incomum. Centenas de tópicos muito importantes são aqui discutidos com autoridade, tais como aborto, inseminação artificial, crime, família, delinquência juvenil, racismo, tolerância e riqueza, juntamente com muitos outros tópicos de grande interesse para a fé cristã. Esta valiosa obra de referência será de grande ajuda para os pastores, professores e crentes em geral interessados em dar à vida a orientação que glorifica a Deus. A ampla, mas ainda completa abordagem dos temas servirá de apoio para os que desejam aplicar a verdade da Escritura aos problemas éticos de nossos dias. Esta edição foi traduzida da edição americana de 1973, mas contém atualizações de abordagem e de temas a partir de enormes mudanças ocorridas nos últimos 30 anos. Desse modo, seu conteúdo será ainda mais útil para os que vierem a consultá-la. Quem é Carl F. H. Henry? Ele foi PhD pela Boston University, um dos mais notáveis pensadores cristãos do século XX. Foi o primeiro editor da revista Christianity Today, professor e autor de vários livros, entre os quais o histórico. Ele foi conferencista internacional de renome. Faleceu aos 90 anos em 2003. Então, vamos lá. Vamos entender sobre homossexualismo e homossexualidade. Qual a relação direta e indireta que os pais têm na formação da homossexualidade de seus filhos? E a igreja? Como a igreja deve se portar diante do casamento gay, lésbico? Vamos ver um pouco sobre homossexualismo e homossexualidade na ética cristã no dicionário de ética. Eu tenho certeza que esse não é uma questão, não é um problema que os crentes ou a fé cristã simplesmente deva tacar pedra, mas sim trazer explicações e posicionamento coerente diante da palavra de Deus. Olha só, a homossexualidade se refere ao comportamento sexual envolvendo preferência por membros do mesmo sexo. Outros termos estão ligados a esse tema, como, por exemplo, bissexual, referente aos indivíduos que se envolvem em atividades homossexuais e heterossexuais, podendo exibir preferências predominantemente em relação a uma delas, e a pederastia, que é referente à relação de um homem com um rapaz mais jovem. Conquanto haja certa concordância quanto ao que constitui o comportamento homossexual, tem havido dificuldades para se definir claramente o que configuraria homossexualismo. Alguns o descrevem como a prática de relações eróticas entre parceiros do mesmo sexo, e outros incluem nela a atração ou desejo homossexual. Cremos, contudo, por diversas razões, às quais nos referimos, que deixa eu só dar uma olhada aqui, que uma pessoa ela poderá ter forte atração ou desejo homossexual sem que jamais se envolva na sua prática, ou que ela poderá se envolver em atividades homossexual ainda que tenha preferência por membros do sexo oposto. A história relata a existência da homossexualidade em muitas civilizações antigas. Algumas culturas, como por exemplo a da Grécia Antiga, aparentemente aceitavam a prática com pouca ou nenhuma desaprovação. Aparentemente deve-se notar, pois os membros são os mesmos relatos que mencionam o desprezo aos jovens.
fáceis as desqualificações do afeminado e a zombaria a que eram submetidos, o que indica a presença de distinção moral sobre a questão. O Antigo Testamento e o Novo Testamento mencionam a prática e fazem fortes e explícitas proibições. Por um exemplo, nós podemos ver em Levítico capítulo 20, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 27 e 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Ultimamente eu dei homossexualismo na carta de Paulo aos Romanos, no comentário do Dr. Craig S. Kennedy. Se você pesquisar aí, você vai encontrar, ele vai falar lá um contexto histórico-cultural sobre homossexualismo no Novo Testamento. As causas da homossexualidade não foram ainda claramente estabelecidas. Há muitas teorias nas áreas da medicina, da psicologia e da sociologia, as quais poderiam ser resumidas em duas categorias. A primeira categoria poderia ser denominada genética, incluindo as teorias que postulam que o indivíduo herdaria uma predisposição para a homossexualidade. Algumas dessas teorias, elas derivam suas evidências de estudos de gêmeos que revelariam incidência mais alta da homossexualidade no caso de gêmeos idênticos do que nos de gêmeos fraternos. O neurobiólogo Roger Koski, da University of California, dos Estados Unidos, ele deduziu de experiências com ratos que a administração de testosterona, hormônio masculino, ainda na fase intrauterina, poderia modificar as preferências sexuais na primeira fase da vida, brincadeiras, gostos e etc. Der Hammer, da National Realty Institute dos Estados Unidos, ele relata haver descobertos genes associados a homossexualismo. A segunda categoria poderia ser denominada psicossociogenética. Alguns psicólogos e sociólogos, ainda que aceitem parcialmente a causa genética do homossexualismo, rejeitam contudo seu reducionismo. Derry Ben, psicólogo da Cornell University dos Estados Unidos, ele pesquisa sobre a formação intrafamiliar do homossexual. Algumas teorias nesse sentido indicam que a família mais propensa a produzir um menino homossexual seria composta de mãe muito íntima, possessiva e dominadora, e de um pai omisso e hostil. As mães tenderiam a ser puritanas, sexualmente frígidas e envolvidas em formação de aliança com o filho contra o pai, a quem ela desprezaria ou rebaixaria. O filho tornar-se-ia excessivamente submisso à mãe, baseando-se nela a sua vida, proteção e tomando seu partido nas dificuldades e nas discussões, especialmente contra o pai. Os pais de homossexuais seriam muitas vezes pais ausentes ou omissos. Seria um pai falto de afeto e de calor humano, exibindo uma atitude crítica em relação à mãe e ao filho. A atitude do menino para com o pai envolveria medo, ódio e falta de respeito. Nesses casos, um filho poderia modelar o sexo da mãe, a quem admiraria e com quem se identificaria no sofrimento, nas injustiças perpetradas pelo pai, e rejeitar o sexo do pai, contra cujo descontrole relacional e autoritarismo e ausência afetiva ele nutria profunda revolta. No caso do lesbianismo, as mães tenderiam a ser hostis e competidoras com suas filhas,
interfeririam com o estabelecimento de um relacionamento próximo com o pai e com outras pessoas do sexo masculino. Os pais de homossexuais femininos tenderiam a manter o papel dominante na família e com considerável dificuldade para demonstrar abertamente seu afeto para com suas filhas. Judith Harris e outros creem que existem fatores ambientais fora da família, relacionamentos com vizinhos, amigos, colegas de escola e etc., que passariam bastante na determinação da identidade sexual. Em alguns casos de homossexualidade, o medo do sexo oposto parecerá ser um fator mais dinâmico do que a atração profundamente arraigada pelo mesmo sexo. Uma vez resolvidos os temores, providenciaria a heterossexualidade. Como denominador comum a todas essas teorias, permanece o fato de que as pessoas são responsáveis por suas escolhas e por seus atos, sendo motivadas por fatores internos e condicionadas por fatores externos. A modernidade, caracterizada pela secularização, definida como oposição à religião, pela centralização do conhecimento racional e irracional, pela redefinição dos temas de justiça e do direito, da vida social e individual, e da economia e da política, trouxe um novo contexto para a discussão sobre o homossexualismo. Até pouco tempo atrás, a visão médico-legal era de que o homossexualismo configuraria a atração erótica por indivíduos do mesmo sexo, que incluía a prática de atos libidinosos ou a exibição de fantasias a esse respeito. O Conselho Federal de Medicina de 1985 ele tomou sem efeito o Código 302 da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, não mais considerando o homossexualismo como desvio ou transtorno sexual, e sim como sintomas de circunstâncias psicossomáticas. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia resolveu, que é a resolução de 3 de março de 1999, que os psicólogos, por ele credenciados, não poderão exercer qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotar ação coerciva de orientação de homossexuais para tratamentos não solicitados, nem colaborar com eventos e serviços que propunham tratamento e cura da homossexualidade. Também não poderão se pronunciar nem participar de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa que propunham argumentos que considerem o homossexualismo como uma desordem genética. Muitos em nossa sociedade odierna negam a patologia da homossexualidade e se recusam a considerar suas implicações morais, devendo vê-la como expressão que apenas as distingue na norma estatística. Embora tais atitudes pareçam mais humanas e altruístas, elas coíbem o bem-estar do homossexual. Não só impedem que ele procure ajuda, como também o encorajam a resignar-se a uma vida a qual as evidências revelam ser cada vez mais solitária e frustrante, a despeito de quanto a sociedade se torne mais e mais permissiva
e acolhedora a respeito da homossexualidade. Muitas vezes, o leigo pergunta se a homossexualidade deveria ser considerada como tendo origem física ou como sendo um pecado. Deveremos considerar com a nomenclatura médica que exclui o comportamento homossexual da sua lista de doenças, os que baseiam a sua fé sobre o Antigo e o Novo Testamento não poderão duvidar que as severas proibições quanto ao comportamento homossexual fazem da sua atividade uma transgressão direta à lei de Deus. Por outro lado, existe uma preponderância de opiniões médicas afirmando que a condição homossexual, em alguns casos, teria uma origem física. De qualquer modo, a prática do homossexualismo é pecaminosa tanto porque perverte a criação original de Deus com respeito à sexualidade, com vista à união sexual, quanto porque significa ingratidão em relação a Deus quanto à maneira como nos criou individualmente. Outra pergunta que se faz com referência envolve a atitude da igreja quanto aos homossexuais. Muitas vezes, o homossexual encontra ouvidos insensíveis e portas fechadas na comunidade cristã. Essa reação intensifica a angústia, a solidão e o desrespeito que as atormentam e frequentemente os afasta do evangelho. Cristo, embora fosse firme na ação contra a doença e o pecado, ele estendeu a mão tanto para o doente quanto para o pecador, cheio de compaixão e de misericórdia. Entre os convertidos da igreja de Corinto, havia aqueles que outrora tinham sido homossexuais. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e se confirma nos versículos 9 e 10. Aqui a gente percebe que a igreja de Corinto também tinha praticantes do homossexualismo. Então, quando você percebe esse texto, você se depara com ele, você entende que a igreja trabalhou e lidou com a questão do homossexualismo, e muitos, como o texto mesmo está claro, deixa bem claro, bem entendido, ele diz, foste alguns de vós. Ele diz, mas fostes limpos. Ele fala isso. Ele diz, tais foste alguns de vós, mas vós foste lavados, mas vós foste santificados, mas vós foste justificados em nome do Senhor. Quer dizer, foi lavado, foi santificado e foi justificado. 3 etapas Deus tem para trabalhar na vida de um homossexual. Se você é homossexual, está acompanhando esse conteúdo, então deixa eu te dizer. Deus quer te lavar, quer dizer, Ele te lava com a palavra, Ele te purifica com o Espírito Santo, Ele te santifica e Ele te justifica. Quer dizer, depois que essas etapas acontecem na vida de um homossexual, não importa o que a sociedade ela venha opinar, ela venha criticar, defamar, jogar pedra, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, existiam muitos homossexuais na igreja de Corinto, na igreja primitiva. Paulo diz, mas fortes muitos de vós. Isso quer dizer que eles já tinham se convertido, tinham sido lavados, tinham sido santificados e agora estavam na condição de justificados, que é isso que Deus quer fazer. Se você é homossexual, se você já foi lavado, foi santificado e já foi justificado, você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher, você é lésbica, você é homossexual, transexual. Se você entrar por essa etapa com Deus, você vai ser completamente transformado, vai ser mudado. Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai te libertar. Esse é o processo da libertação, da transformação, da regeneração, da conversão. E você será uma nova pessoa. Não tenha dúvida disso. A igreja, o verdadeiro evangelho, não admite a prática, mas ele abraça
o praticante e transforma a vida dele. Ele não monta uma igreja homossexual, uma igreja lésbica, como muitos estão fazendo. Isso aí é obra de Satanás, é uma artimanha do diabo para te tirar do caminho da verdade, do caminho estreito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, versículo 9 e 10 também fala disso. Você vai ver que a Bíblia está dizendo: vós fortes, já fortes. Não tem sentido uma igreja evangélica, uma igreja cristã fundar um ministério homossexual, um ministério lésbico e continuar 2 homens, 2 mulheres na prática, porque a Bíblia diz vós fortes, dando um ponto definitivo, né, no passado. Quer dizer, vocês já fortes, vós fortes, Paulo fala em 1 Coríntios 6, verso 11, dando a entender que naquele momento em que ele escrevia, eles não eram, mas eles já tinham deixado a prática do homossexualismo, já não viviam mais em homossexualidade. Um terceiro grupo de perguntas deveria ser avaliados: como a igreja deverá enfrentar a nova moralidade, a qual defende a completa aceitação do homossexualismo como uma boa opção ética. Como a igreja deverá se posicionar quanto ao casamento entre homossexuais, já solicitados pelo Parlamento Europeu aos países da União Europeia, reconhecido quer como casamento, quer como parceria na Dinamarca e na Holanda, Suécia, Noruega e França. No Brasil, ainda que o homossexualismo não seja aprovado nem punido, que o casamento só exista para os heterossexuais, muitos tribunais têm reconhecido os direitos de tais parcerias em caso de herança, de pensão, em caso de morte e guarda de filhos. Como a igreja deverá proceder em relação às leis que permitem a adoção de filhos por homossexuais? Qual a posição da igreja concernente a essas situações? A ampla divulgação da homossexualidade feita pela mídia é resultado das atividades de organizações nacionais e internacionais pró-homossexualismo, tornaram a homossexualidade um tópico aceitável para a discussão. Sem dúvida, com isso a igreja se tornará mais consciente desse problema entre alguns de seus membros e sensível quanto ao problema entre os não crentes. A resposta da igreja às questões aí envolvidas deverá ser a mesma dada em relação a tudo o que se opõe à vontade de Deus, que é o seguinte: todos, e não apenas os homossexuais, pecaram e carecem da glória de Deus. Está onde isso, Paulo? Romanos capítulo 3, versículo 23. Podendo, pela graça e mediante a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, ser justificado e santificado e ter acesso e paz com Deus, como está em Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 5. Todo pecado significa não conformidade com a palavra de Deus, assim como a santidade significa nascer de novo e crescer segundo a imagem de Deus em Cristo, como está em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 6 até o 7. O conhecimento do verdadeiro amor de Deus manifestado em Cristo, o Filho, é derramado no coração da pessoa redimida, é poder motivador suficiente para transformar o coração do indivíduo e modificar tanto o conhecimento exercido pelo ambiente quanto o próprio ambiente. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais aproveita senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como fala em Mateus capítulo 5, versículo 13
ao 16, que fala no Sermão do Monte. Então aqui a gente pode ver que o homossexualismo é uma prática que está diretamente contra a vontade e a palavra de Deus. Mas a igreja não pode esquecer de uma coisa: a igreja não pode esquecer de amar, de abraçar. A igreja não trabalha com pedras nas mãos. A igreja não trabalha expulsando, criticando os homossexuais, as lésbicas, os transexuais. Não, a igreja trabalha com amor, trabalha com a verdade. A igreja abraça, a igreja prega a verdade com sabedoria, prega a verdade. A verdade é que nenhum homossexual, se não se arrepender, vai herdar o reino do céu. Nenhum pecador que não se arrependa, porque os homossexuais não são os únicos pecadores. Existem muitos pecadores até mesmo na igreja, até mesmo liderança de igreja está vivendo em pecado, então todos precisam se arrepender, eles precisam da glória de Deus, né? Precisam da graça do Senhor, precisam de um perdão, de um abraço, mas a igreja precisa mostrar-se mais tolerante com as pessoas, não com o pecado. Ninguém precisa ser tolerante com o pecado de ninguém, mas às vezes as pessoas esquecem que a pessoa não é o pecado, assim como o pecado não é a pessoa. A gente trata o pecado de um jeito e a pessoa de outro. Infelizmente, muitos homossexuais não conseguem passar meia hora, não conseguem encontrar um lugar numa igreja, porque olhares, berços se dobram, olhares de desprezo, né? Olhares de crítica, ao invés de muitos abraçar o pecador, assim como Jesus fez. Eles recebem as pessoas com olhares esnobador, críticos, desprezador. E não é assim, não é bem assim que se ganha uma alma para Jesus. E é isso que a igreja precisa entender, que ela precisa cumprir o papel dela, né, de esposa de Cristo, de noiva do Cordeiro, que é abraçar as almas, acolher as almas, sejam elas no pior estado que elas estiverem, no estado que elas se encontrarem. Essa é o papel da igreja. E os homossexuais, deixo a minha palavra, que falo debaixo do sangue de Jesus e debaixo da Bíblia, da palavra de Deus. Jesus ama vocês, tem planos para vocês. Se arrependam dos pecados, se arrependam dos erros, das falhas. Volte-se para Jesus, ainda dá tempo. Não caia nessa armadilha dessas igrejas que estão construindo, estão sendo levantadas por pessoas que nunca foram transformadas, pessoas que nunca foram libertas, pessoas que nunca se renderam, nunca foram convertidas de verdade, estão abrindo igreja lésbica, homossexuais. Deixa eu te falar uma coisa, você, meu amigo homossexual, lésbica, transexual, você que vai ver esse vídeo, vai assistir esse vídeo, está assistindo, deixa eu te falar uma coisa, Deus é Deus de um caminho estreito. Deus é Deus de um caminho apertado, de uma porta estreita. Não caia nessa esparrela mentirosa dessas igrejas evangélicas para gays, para lésbica, para homossexual. É engano de Satanás. Só tem um caminho verdadeiro. E o nome dele é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde estão pregando um evangelho do caminho estreito, um evangelho de doutrina, eu te digo, vai lá, fica firme, porque é nesse lugar que Jesus opera. Jesus opera onde a verdade é proferida, onde a verdade é pregada, onde o caminho estreito é pregado, onde a doutrina é pregada, onde tem libertinagem. Jesus não está lá. Jesus está abraçando os pecadores, mas ele não está onde os pecadores estão criando essas igrejas carnais, inspiradas por demônios, que muitos estão levantando. Jesus te perdoa do pior pecado que você se encontrar. Não existe um pecado a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo que não é perdoada. Todos os outros é perdoado. E o que é lindo a gente ver aqui é como Paulo trabalha na questão de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo poderia ter uma palavra, né, mais áspera, mais dura. Paulo diz a si mesmo: olha, talvez os irmãos de Corinto não tivessem sendo tolerantes com os fracos homossexuais nos seus tempos, no tempo da igreja primitiva.
É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês não se lembram que outra vez vocês já foram homossexuais, né? Ele está dizendo, pois vocês não conseguem tolerar os mais fracos, né? Sejam um exemplo dos mais fracos, sejam fortes, vocês já foram libertos, já foram transformados. Para alguns que queriam voltar, né, para a prática, ele diz, mas vocês já foram essas pessoas. Hoje vocês são outro em Cristo Jesus. Ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele diz, tais foste alguns de vós. Quer dizer, existia na igreja primitiva ex-homossexual? Sim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Quer dizer, é lavado pela palavra. Essas pessoas já foram batizadas, essas pessoas, né, já se transformaram em discípulos de Jesus, já se transformaram em nova criatura, já foram santificados. Quer dizer, o processo começa com a lavagem, com o batismo, com a lavagem pela palavra de Deus. O homossexual, a lésbica precisa dar lugar à palavra de Deus, precisa aceitar a palavra de Deus. É ela que é a verdade, não é o que a pastora Lana Holden fala. Não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, vós fortes, vós não sois mais, já fortes homossexuais, mas agora vocês foram lavados, fortes santificados, mas fortes justificados. 3 etapas acontecem na vida de um pecador. Ele é lavado, ele é santificado, ele é justificado. Que bênção! Isso mostra o carinho e o amor que Paulo ele nutre pelas almas redimidas, pelas almas transformadas, pelas almas libertas, pelas vidas que outrora. Paulo não está dizendo, olha, eu não estou jogando a vida de vocês aqui no ventilador, o passado de vocês. Muito pelo contrário, eu estou falando com orgulho. Vocês já foram, agora vocês não são mais. Isso é lindo. É saber que o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho muda uma vida, muda uma situação, muda até um comportamento, que é o homossexualismo. Muda, sabe por quê? Porque Jesus tira do poder do pecado. O lesbianismo, o homossexualismo, né, entre também o pecado de fornicação, de adultério e outro, de crime, de mentira, vários, prostituição, todos os pecados que estão contra a palavra de Deus, por trás deles existem envolvimentos de espíritos demoníacos que estão, atingindo a mentalidade da humanidade, estão atingindo o coração, o peito de cheio, estão fazendo as pessoas enxergarem o que não é para elas enxergarem, estão fazendo elas ficarem cegas, a Bíblia diz assim mesmo, olha, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho, a luz da glória do Evangelho de Cristo. Sabe o que é isso? O Deus deste século que está lá na Bíblia está com D minúsculo, se referindo aos demônios, a Satanás, aos espíritos deste mundo, deste cosmos, desse espaço que estão dominando o mundo. A Bíblia diz o seguinte, o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Então as pessoas que estão vivendo no mundo, sejam elas homossexuais, sejam lésbicas, sejam fornicadores, sejam adúlteros, sejam mentirosos, sejam idólatras, sejam assassinos, todos são pecadores e estão sendo tangidos por espíritos que estão em desobediência com Deus, contra a palavra de Deus. Por isso entra a libertação de Deus e é isso que Ele quer fazer na tua vida. Nós sabemos que eu já fiz muitos outros vídeos aí. Eu tenho vídeo sobre o homossexualismo na ética, segundo o Dr. Norman Geisler, aproximadamente uns 4 vídeos. Então eu tenho vários vídeos com vários argumentos, com várias perícias sobre essa questão. A gente sabe que é uma vida que aparentemente parece ser boa, mas ela termina muitas das vezes na cova, com doenças sexualmente transmissivas, termina, com o quê? Com suicídio. As pessoas se suicidam, muitos homossexuais estão se matando, se enforcando, tomando veneno, muita depressão, muita solidão, muita enfermidade sexualmente transmissível, muita desesperança. A vida de um homossexual, ela está muito além da prática, está muito além do que os olhos até mesmo de alguns crentes podem ver. Se os crentes, eu sou um crente, também sou um evangélico, se a gente pudesse ver o tamanho da luta de um homossexual, eu acho que a gente oraria mais, Eu não estou falando daqueles que entram para a igreja
e já passaram 10, 15, 20 anos e não mudaram de vida. Não estou falando desse. Eu estou falando dos novos convertidos, que muitas das vezes são criticados porque o seu comportamento de andar ainda não foi transformado, sua forma de falar. Alguns ainda mantêm seios no seu corpo, alguns ainda mantêm silicone no seu bumbum, nas suas nádegas, alguns nos seus gestos ainda não mudaram. E a igreja, ao invés de orar, ao invés de ajudar, a igreja prefere tacar pau, prefere, sabe, julgar, defamar, criticar, sabe, prefere manter-se com desdém, distante, ao invés de ser um exemplo, de ser um forte do lado do fraco, sabe? A igreja precisa ajudar mais essas pessoas. Eles têm muita luta. A luta da prostituição homossexual é muito grande, porque envolve espíritos do mundo espiritual, tipo Pombagira, que trabalha com o lado da homossexualidade também. São esses espíritos que trocam a natureza masculina para a feminina e a feminina para a masculina, no caso das lésbicas. Então o homossexualismo não é só uma questão da sociedade, um problema social. Ela também está envolvida num problema espiritual, que o ser humano, quando se aproxima do Evangelho, se aproxima de Deus, precisa ter em mente. Ele precisa guerrear, ele precisa lutar. Viu? Você que já aceitou Jesus, e você é lésbica, homossexual, transexual, você que tem essa luta, não desanima, continua, ora, clama pelo sangue de Jesus, lê a Bíblia, faz jejum, consagra. Jesus disse o seguinte: tem demônios, espíritos, que não saem só com sai em nome de Jesus, ele só sai com jejum e oração. Então eu estou te falando porque eu já lutei contra esses mesmos espíritos. Eu sei do que nós estamos falando aqui. É uma luta árdua. Hoje eu sou pai de 2 filhos, marido, pai de família. Eu sei o que é viver no mundo, viver no pecado. Eu já vivi no pecado. E eu sei que não é fácil, mas é possível em nome de Jesus, porque Jesus já venceu. Você também pode vencer. Se você que vai ver esse vídeo, vai assistir esse vídeo, está assistindo até agora e tem vontade de sair do lesbianismo, do homossexualismo, do transexualismo, creia somente. Creia somente. Não faça um esforço, sabe, inadequado. Creia. Comece com a fé. O melhor caminho é a fé. Se começa com a fé. Acredite, lute, aceite a Jesus, se arrependa dos seus pecados, deixa Deus te envolver, viu? Se estabeleça numa igreja séria, torne-se um membro ativo, confia no Senhor. Ele vai te vestir, te calçar, te libertar, te alimentar, te sustentar. Se envolva com pessoas certas. Se posicione com pessoas que têm mais experiência na igreja, no evangelho. Colhe do lado de pessoas que já estão transformadas. Não vai colar do lado de pessoas que não vai poder te ajudar. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos caem no buraco. Ajude a obra, ajude a igreja. Se você vai aceitar Jesus ou já aceitou Jesus, não sabe o que fazer daqui para frente, tem medo de voltar para o lesbianismo, para o homossexualismo, deixa eu te falar uma coisa: sirva a igreja, sirva os irmãos, sirva a tua comunidade, se transforme, nem que seja o porteiro, o zelador do banheiro, vai em frente. Tu vai ver o que Deus vai fazer pela tua vida, tu vai ver aonde Ele vai te colocar, tu vai ver o que Deus vai fazer no chamado que Ele tem na tua vida. Ele tem um chamado, Ele te chama, Ele não quer só salvar a tua alma, Ele quer te usar, quer fazer de você um testemunho vivo, quer fazer de você uma testemunha poderosa, que vai compartilhar a palavra, pregar, louvar, cantar, libertar vidas, transformar a vida, curar enfermos. Isso é lindo, mas é para aqueles que crê. Busca, te esforça, tem bom ânimo, Jesus te ama, não é o fim, Ele vai fazer a obra na tua vida. Eu tenho certeza que você sente o chamado dEle. Tenho certeza que você sabe, está ciente que Ele te chama. Chega do mundão, chega da orgia, chega dessa vida, sabe, devassa, libertina. Chegou a hora de confessar, chegou a hora de se entregar, de ter um encontro com Ele, de ter um encontro com o Evangelho, de ter uma experiência com o Espírito Santo, com a palavra. E essa hora é agora, e esse tempo chegou, e é agora. Então vai em frente, dobra o teu joelho, aceite a Jesus, se arrependa, vá para a igreja, deixa Deus te usar, porque Ele tem planos para a tua vida. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, compartilha, comenta nesse vídeo aí, envia esse vídeo para o grupo da igreja, para o grupo de amigos, envia para um familiar, guarda esse vídeo, copia o link, envia
me ajude a divulgar a palavra, me ajude. Eu quero deixar um abraço para... Deixa eu ver se eu consigo ler esse nome aqui. Caculo Cala Padilha, que está assistindo. Acredito que eu li certo. Caculo Cala Padilha, um abraço. Jesus te ama grandemente, sabe? Ele tem obras maravilhosas com você, tem planos grandes para a tua vida. Seja uma bênção, viu? Seja uma bênção de Deus. Seja uma bênção onde você estiver. Seja uma honra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos que estão assistindo e que vão assistir em nome de Jesus. Esse foi homossexualismo e homossexualidade segundo o dicionário da ética cristã. Aqui nós vimos um esclarecimento maravilhoso, um estudo lindo sobre a ética, sobre o homossexualismo. Fica com Deus, Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, em nome de Jesus.